Para você entender o anti-messias no Apocalipse, precisa entender algumas coisas. A última semana de Daniel se trata do Apocalipse, e a semana é inteiramente focada no anti-messias, até a sua destruição com a vinda de Yahushua HaMashiach. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo esverdeado, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome, Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor à palavra de Yahuwah, e por amor do testemunho que deram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e abalada por um vento forte. O primeiro selo se trata do anti-messias em sua forma pacífica. Ele trará a nova era de paz e amor. Ele é o Senhor da Era. Para quem não assistiu a série completa sobre o Islã e o Al-Mahdi, volte lá e assista antes desse vídeo. Os próximos 2 selos se trata de ações empreendidas por ele. O segundo selo é a Terceira Guerra Mundial, que ele vai causar levando contendas entre países e fará guerras santas das jihads, e irá contra o Egito, que é o rei do sul. E o terceiro selo é a fome por conta da guerra que ele causou, que irá gerar uma selvageria ambulante. E o selo seguinte, o 4º selo, é o anti-messias de novo, da grande tribulação, com o espírito do anjo do abismo, Abaddon, nele, que então faz ele se revelar por ódio, com a morte e o inferno o seguindo, e irá impor o Islã acima de tudo, e irá impor sua religião acima de tudo, com adoração a Satã. E ele será o Deus encarnado do Islã, quebrando assim a aliança de paz que fizera anteriormente, convertendo os ateus e os cristãos para Satanás e exterminando todos os que não se converterem. E o 6º selo do Apocalipse é a sua inevitável morte no Armagedon, acontecendo a vinda de Yahushua HaMashiach, com grande glória e os anjos indo batalhar contra ele, e o exército de santos dele que será arrebatado para a batalha no Monte Megido. Ou seja, temos um modelo para encaixar as passagens. Temos o primeiro selo, quando ele aparece fazendo uma nova era de paz e amor, onde fará o tratado de paz por 7 anos. O segundo selo, que é a Terceira Guerra Mundial. O 4º selo, Apolion, que é o próprio Satanás entrando nele para causar a grande tribulação. E o 6º selo sendo o seu inevitável fim. O anti-messias será o rei da Síria, portanto deve sair de Nínive, da Babilônia, o atual Iraque, a antiga Ereque, cidade fundada por Nimrod, mais precisamente a cidade de Mossul, no norte do Iraque, e ele virá contra 3 reinos do sul, na última parte da semana, e ele morrerá no 6º selo. Ele morrerá com um dilúvio, que irá para o norte da terra, e muito fogo. Isso ocorrerá na inversão do campo magnético da Terra. Para quem não sabe sobre a inversão do campo magnético, assista meu vídeo 04 e 024 e o vídeo que farei depois deste. Bom, agora vamos lá. Primeiro eu preciso que imagine o 4º selo e o 6º selo do Apocalipse como vasos. Vasos que já vêm com alguma informação. Agora precisamos preencher esses 2 vasos com informações dos profetas. Ó Ashur, vara de minha ira, e cujo bastão em sua mão é o meu descontentamento. Mas ele não pretende fazer somente isto, nem o seu coração discorre assim, mas está em seu coração destruir e eliminar muitas nações. Porque ele diz, não são meus agentes todos reis? Portanto, assim diz o soberano Yahuwah de Sebaot. Ó meu povo, que vive em Sião,
Não tenhas temor de Ashur, ele te ferirá com uma vara e levantará o seu bastão contra ti, segundo a maneira dos egípcios. Porque ainda um pouquinho de tempo o desgosto cessará, e a minha ira será para a sua destruição. E a palavra de Yahweh de Sebaot veio a mim a segunda vez, dizendo: O que tu vês agora? E eu disse: Eu vejo uma panela a ferver e sua face voltada para o norte. Então Yahweh de Sebaot disse-me: Sairá do norte um mal que irromperá sobre todos os habitantes da terra. Levantai a bandeira em Sião, levantai a bandeira em direção a Sião. Sedes fortes e não pareis a se acomodar, porque eu trarei o mal do norte e uma grande destruição. O leão subirá de sua moita, e o destruidor das nações está em seu caminho até vós. Ele saiu de seu lugar para fazer a tua terra desolada, para que tuas cidades fiquem arruinadas, sem qualquer habitante. Bom, para entender esses versículos de Jeremias, você precisa entender a predestinação. Não tem como Yahweh trazer o mal do norte se não há predestinação, se ele não criar as coisas. Ele não vê o futuro e está relatando, ele cria o futuro, por isso ele diz: eu trarei o mal do norte e uma grande destruição, porque assim há de ser, para que seu povo seja vítima, para que seu povo seja restaurado à natureza primordial de Adão e Eva. Ó vós, filhos de Beniamim, reuni-vos para fugir do meio de Jerusalém, e sopre o chofar em Tecoa, e coloque um sinal de fogo na casa Harekem, porque o mal aparecerá do norte com grande destruição. Assim diz Yahweh de Sebaot: Eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão, eles são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústias nos tomou, e a dor como uma de uma mulher de parto. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de pano de saco e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranteia de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, eles são todos corruptos. A terra, Jerusalém, também está manchada debaixo de seus habitantes, porque eles transgrediram a Torá, mudaram os estatutos e quebraram a aliança perpétua. Portanto, a Alá devorou a terra, e aqueles que vivem nela estão arruinados. Então, os habitantes da terra serão queimados e restam poucos homens. O vinho novo deplora, a vinha enfraquece, todo coração alegre suspira. Sim, Alá, o Deus dos árabes, o Deus islâmico. Portanto, Alá devorou a terra. A palavra hebraico que está Alá está maldição, Aleph Lamed Rei, que a tradução cristã mudou para maldição. Porque vós dizeis: nós fizemos uma aliança com a morte e com Sheol. Nós estamos de acordo, de maneira que, quando uma inundação de açoites passar, não nos sobrevirá, porquanto nós fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos a nós mesmos. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Sarom se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Kadosh, o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste Yahweh de Sebaot, e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escondidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés saquei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha pensado?
Agora porém se cumpre, e eu quis que tu fosses, que destruísses as cidades fortes, e as reduzisses a montões assolados. Por isso seus moradores, com as mãos caídas, andam atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol em teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se começará o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dai proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Suscitei a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Eis que vem uma voz de rumor, grande temor da terra do norte, para fazer as cidades de Arrudá uma assolação, uma morada de chacais. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz Yahweh de Sebaot, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz Yahweh de Sebaot, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me diz Yahweh de Sebaot, toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão de Yahweh de Sebaot, e dei a beber todas as nações, as quais Yahweh me enviou, a Jerusalém e à cidade de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e toda mistura de povo, e todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra de Filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e o remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e todos os que estão nos lugares mais distantes, e todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e todos os reinos do mundo, que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles, pois lhes dirás, assim diz Yahweh de Sebaot, o Elohim de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar do copo da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz Yahweh de Sebaot, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz Yahweh de Sebaot. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras, e lhes dirás, Yahweh de Sebaot desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada de sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como todos os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque Yahweh de Sebaot tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne,
os ímpios entregará à espada, diz Yahweh de Sebaot. Assim diz Yahweh de Sebaot: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos de Yahweh de Sebaot naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por estercos sobre a face da terra. Aqui faz uma referência ao Apocalipse 19, 17 e 18, na vinda do Messias. E um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Yahweh, e ajuntai-vos à ceia do grande Elohim, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho, voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque Yahweh de Sebaot está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas terão desarraigadas, por causa do furor da ira de Yahweh de Sebaot. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira. Aqui Yahweh faz referência ao Apocalipse 6, 15 e 16. E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ó tu, filha habitante em Mitzraim, guarnece-te para entrares no exílio, pois Nof será arruinada e desolada sem habitantes. Nof é uma cidade do Egito. Mitzraim é o Egito. Mitzraim é como a própria novilha formosa, mas a destruição vem e ela sairá do norte. Assim diz Yahweh de Sebaot: as águas se levantam do norte e tornar-se-á numa inundação transbordante e alagará a terra e tudo que nela há, a cidade e os que nela habitam. Então os homens clamarão e todos seus habitantes se lamentarão. Um povo virá do norte, uma grande nação, e muitos reis se instigarão dos confins da terra. Aqui Yahweh de Sebaot faz uma referência à passagem de Gênesis 17 e 20. É uma revelação, irmãos. Um povo virá do norte, uma grande nação. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Um povo virá do norte, uma grande nação. Aqui está a revelação. A grande nação de Jeremias 50:41 é o povo de Ismael. Os árabes, a nação que virá do norte, é os islâmicos. Então os céus e a terra e tudo que neles há hão de sofrer por causa da Babilônia, porque os saqueadores lhe virão do norte, diz Yahweh de Sebaot. Porque assim diz Elohim, Yahweh de Sebaot: eis que eu desde o norte trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalo e com carros e com cavaleiros e companhias, e muito povo. E tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fez brecha. Com os cascos dos teus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras e o teu pó. Aqui temos um indício que os OVNIs, os alienígenas, que são demônios, virão antes do quarto selo, provavelmente antes da Terceira Guerra Mundial no segundo selo, pois em Ezequiel rodas indicam OVNIs, as naves que tinham olhos e se moviam em todas as direções sem fazer curvas. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como de ardentes brasas de fogo,
com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e o fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando os seres viventes da terra, elevaram-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andava elas, parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Portanto, profetiza, ó filho do homem, dize a Gog, assim diz o soberano Yahweh de Sebaot: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o soberano Yahweh de Sebaot: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos e profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Aqui, claramente, outra vez, é Yahweh quem cria as coisas. Ele mesmo está dizendo: te trarei contra a minha terra, trará o antimessias contra Israel. Ele mesmo está dizendo isso. Ele não vê o futuro, ele cria o futuro. E como foi ele que criou, ele não precisa consultar, ele conhece. É a presciência. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa de Yahweh de Sebaot, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim clamarão, Yahweh de Sebaot, meu Elohim. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, e eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajuntador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tirei o meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento de Arroa, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Aqui temos uma referência, irmãos, ao 4º selo do Apocalipse. Aqui diz respeito da morte do inferno, a mesma descrição do 4º cavaleiro do Apocalipse, e diz: dores de mulher de parto que lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar que deve vir a luz. Está falando da igreja, o filho insensato que não está no lugar que deve vir a luz. Teremos que ir para o deserto, esse é o lugar que há de vir a luz. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis o cavalo esverdeado, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com pestes e com as feras da terra. Aquilo que o gafanhoto roedor deixou será comido pelos gafanhotos voadores, e o que os enxames dos gafanhotos deixaram será comido pelos gafanhotos destruidores. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho.
fez da minha vinha uma assolação, e tirou casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, e seus sarmamentos se embranqueceram. Aqui tive uma revelação, irmãos. É uma referência ao quarto selo do Apocalipse. No Apocalipse 9:8, Yahweh está revelando que os gafanhotos são exércitos do antimessias, os mesmos gafanhotos de Apocalipse 9:8. Lamenta como virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa de Yahweh. Os sacerdotes ministros de Yahweh estão entristecidos. Os campos estão saqueados, o solo lamenta, porque os grãos foram arrasados, o vinho novo secou e o azeite se perdeu. Fiquem envergonhados, ó lavradores, lamentai, produtores de vinhos, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo se perdeu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Vistam-se de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestida de saco, ministros do meu Elohim, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Elohim. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa de Yahweh vosso Elohim, e clamai a Yahweh de Sebaot. Ai do dia, porque o dia de Yahweh está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Elohim? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Aqui, irmãos, é outra referência ao livro de Apocalipse. No Apocalipse 11:3, lamenta como virgem que está cingida de pano de saco. Está falando das testemunhas, dos sacerdotes do Messias, dos eleitos, que profetizarão no Apocalipse, e lamentar pelo marido da sua mocidade, porque a igreja, os eleitos, é a noiva do Messias. O marido é o Messias. E obtive mais uma revelação nos versículos 10 e 11. Os campos estão saqueados, o solo lamenta porque os grãos foram arrasados, o vinho secou e o azeite se perdeu. Fiquem envergonhados, ó lavradores, lamentai, produtores de vinho, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo se perdeu. É uma referência ao terceiro selo do Apocalipse, porém, nesse momento é o quarto selo. Os versículos estão enfatizando o fato de que já aconteceu. Perceba o verbo no passado. Grãos foram arrasados, o vinho novo secou, o azeite se perdeu. Eu sei que é uma referência ao Apocalipse por causa do versículo seguinte. Ai do dia, porque o dia de Yahweh de Sebaot está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. É o sexto selo esse, a vinda do Messias e destruição da terra. Continuando, os versículos seguintes, 16 e 17, são mais referências ao terceiro selo do Apocalipse. Visão de Obadias. Assim diz Yahweh de Sebaot a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação de Yahweh de Sebaot, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantai-mo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz Yahweh de Sebaot. Porque o dia de Yahweh de Sebaot está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. O destruidor Alá contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho. Fortalece os lombos, reforça muito o teu poder, porque Yahweh de Sebaot restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram, destruíram seus armamentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes, no dia de sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. Aqui temos mais uma revelação, irmãos, em o destruidor Alá contra ti. Na verdade, na tradução cristã está: o destruidor subiu contra ti. Só que no hebraico a palavra subiu é Ayan
Lamed Rei, cujo nome é Alá. É uma revelação sobre quem é o destruidor que subirá contra o povo de Yahweh de Sebaot no quarto selo. E também é uma referência à prostituta Babilônia em Apocalipse. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, cor de escarlata. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a tua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e os mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalharam-se por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão cativos como areia. E escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria, eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, tanto mais que, por ser dado ao vinho é desleal. Homem soberbo que não permanecerá aqui, alarga como o inferno de sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola, e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente os teus extorqueadores, e não despertarão os que te farão tremer? Não lhe servirá tu de despojo, porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daqueles que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem Yahweh de Sebaot, que os povos trabalhem pelo fogo, e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahweh de Sebaot, como as águas cobrem o mar. Aqui temos uma referência fortíssima ao anti-Messias no quarto selo, irmãos. E olhei, e eis que vi um cavalo esverdeado, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e lhes foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com a fome, com pestes e com as feras da terra. Fuja agora da terra do norte, diz Yahweh de Sebaot, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz Yahweh de Sebaot. Sião, escapa tu, que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz Yahweh de Sebaot. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí, levantarei a mão sobre eles, eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que Yahweh de Sebaot me enviou. Então disse-me, esta é a Alá que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse Yahweh de Sebaot, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu-me dizendo, estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante Yahweh de Sebaot de toda a terra. O carro em que estavam os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante,
para percorrerem a terra, e ele disse: Ide e percorrei a terra, e percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Aqui, irmãos, temos revelações sobre os 4 cavalos do Apocalipse: o branco, o vermelho, o preto e o forte, que seria o esverdeado. E temos também mais uma confirmação que Yahweh Tsevaot certificou que a descrição do cavalo preto fique no versículo 6, ficando Zacarias 6:6. Isso é uma referência direta ao Apocalipse 6:6, onde também há uma descrição do cavalo preto. O carro em que estavam os cavalos pretos saíam para a terra do norte. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Ambos são descrições do cavalo preto. Agora, portanto, Yahweh Tsevaot trará sobre eles as águas do rio, fortes e enérgicas, isto é, o rei de Ashur e todo o seu esplendor. E elas subirão sobre todos os seus canais, e virá sobre todas as suas ribanceiras. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Pela voz de Yahweh Tsevaot será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que Yahweh Tsevaot der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma Tofet está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro de Yahweh, como torrente de enxofre, a acenderá. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, a cada qual andava continuamente em frente, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra. As 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para adiante de si. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre eles os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. De seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra. Andando elas, andavam seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham em suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam as rodas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2,
que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas, que o cobriam do outro lado. E andando eles, ouvi o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima de suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas cabeças. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele, e via como a cor de âmbar, como a aparência de fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto de arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Yahweh de Sebaot. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aqui Ezequiel está tendo uma visão do futuro, exatamente no tempo do 6º selo que ainda ocorrerá, quando ocorre a descida do plasma, com os anjos em naves e querubins. É uma visão do futuro quando os céus se desenrolam com pergaminho e se abrem. Yahweh pode dar a visão do futuro, já que ele está fora do tempo para todos os seus profetas. Exatamente assim como aconteceu em Mateus 17, onde Yahusha tomou Pedro, Tiago e a João e conduziu em particular a um monte. E então Yahusha se transfigurou diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E também apareceram Moisés e Elias lá falando com eles. E depois uma voz vindo da nuvem, que é Yahweh de Sebaot. Isso na verdade não aconteceu, é na verdade uma visão do futuro, que Pedro, Tiago e João viram. Yahusha ainda não estava glorificado em Mateus 17. Ele iria morrer e então ressuscitar glorificado, mas até então ele não estava glorificado, logo não poderia resplandecer como o sol, e suas vestes não poderiam ser brancas como a luz. Logo é uma visão do futuro. Assim diz Yahweh de Sebaot, porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto assim diz Yahweh de Sebaot, também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz Yahweh de Sebaot. Aqui Yahweh de Sebaot faz referência à última parte da semana, que inicia no 4º selo do Apocalipse, onde então no 6º selo, a igreja toca trombetas e derrama as taças da ira de Yahweh de Sebaot, que não danificará mais 1/3 das coisas, dos mares e etc., mas sim todas as coisas, todos os mares, rios e nascentes, fazendo assim as taças da ira de Yahweh serem derramadas no reino de Edom, o reino do anti-Messias, e assim as taças da ira será derramada pela igreja. Filho do homem, põe a tua face contra Magog e a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim diz o soberano Yahweh de Sebaot, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti, e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o soberano Yahweh de Sebaot, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante a minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o soberano Yahweh de Sebaot. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei descer sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiveram com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Yahweh de Sebaot.
Aqui, Yahweh de Sebaot está relatando as taças da ira no Apocalipse, e contenderei com ele por meio da peste do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiveram com ele. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de um talento, e os homens blasfemaram contra Yahweh de Sebaot por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o soberano Yahweh de Sebaot, dize às aves de toda espécie, de todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, no monte de Israel, e comei carne e bebei sangue, comerei as carnes dos poderosos e beberei sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens da guerra, diz o soberano Yahweh de Sebaot. Aqui Yahweh faz uma referência ao Apocalipse 19:15. E vi um anjo que estava no sol, e clamando com grande voz, disseram todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do soberano Yahweh de Sebaot, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e dos que sobre ele se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra contra ele, que estavam assentados sobre o cavalo, e o seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no fogo do lago que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca dos que estavam assentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Aqui são mais referências ao Apocalipse, dessa vez a referência à quarta, quinta e sexta taça da ira de Yahweh, perto do momento da inversão do campo magnético e da vinda de Yahusha no Apocalipse 16, 8 ao 12, que diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Yahweh de Sebaot, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor e angústia. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do soberano Yahweh de Sebaot, Criador dos céus e da terra, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em voz alta do meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia de Yahweh de Sebaot vem e já está perto. Dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome a praga. Como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E Yahweh de Sebaot levantará sua voz diante do seu exército,
porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque dia de Yahweh de Tsebaot é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Então Yahweh de Tsebaot se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo, e Yahweh de Tsebaot, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque Yahweh de Tsebaot fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pássaros do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos em Yahweh de Tsebaot, porque eles vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome de Yahweh de Tsebaot, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Yahweh de Tsebaot, vosso Elohim, e que não há outro, e o meu povo não mais será envergonhado. Se lembra do Apocalipse 3:10? E te guardarei do tempo da provação, porque guardaste a palavra da minha perseverança, que os pré-tribulacionistas usam para afirmar o arrebatamento antes da tribulação? Então, essa mensagem de Joel, do versículo 18 ao 27, se trata inteiramente disto, e ainda tive mais uma revelação dentro disso para achar o tempo mais ou menos certo da referência dessa passagem, para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Isto está apontando diretamente para a segunda taça da ira de Yahweh de Tsebaot, em Apocalipse 16:3, que diz, e o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, e também a terceira taça da ira. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e na fonte das águas, e se tornaram em sangue.